No final da década de 1950, o Brasil se movia entre o otimismo desenvolvimentista e as ansiedades da Guerra Fria. O governo de Juscelino Kubitschek promovia obras e modernização, enquanto as Forças Armadas ampliavam sua presença em áreas estratégicas. No Atlântico Sul, a Ilha da Trindade surgia como ponto crucial, isolada, rochosa e constantemente açoitada por ventos, abrigando um pequeno destacamento da Marinha e instalações de apoio a pesquisas do Ano Geofísico Internacional. Foi nesse cenário de ciência, soberania e vigilância que se desenrolou um dos episódios mais enigmáticos da crônica ufológica brasileira, o chamado Caso da Ilha da Trindade. Em meados de janeiro de 1958, o navio Almirante Saldanha, da Marinha do Brasil, operava nas proximidades da ilha com uma equipe mista, militares e civis, dedicada a levantamentos oceanográficos e meteorológicos. No convés, em um momento de relativa rotina, um movimento incomum no céu chamou a atenção. O que se seguiu, de acordo com testemunhos, foi a passagem de um objeto de contornos claros, discoide, que se aproximou da massa rochosa de Trindade, fez manobras próximas ao pico do desejado e afastou-se com velocidade. Entre os presentes estava o fotógrafo Almiro Baraúna, convidado para documentar atividades da missão. Ele conseguiu registrar uma sequência de imagens que, mais tarde, ganhariam o status de evidência emblemática. A descrição recorrente falava em um corpo com aspecto metálico, iluminação uniforme e uma protuberância central, deslocando-se em silêncio e mudando de direção com brusquidão pouco comum para aeronaves conhecidas da época. A bordo, a excitação deu lugar a procedimentos formais. Baraúna foi levado ao laboratório fotográfico do navio, onde revelou os negativos sob a supervisão de oficiais. Não se tratava de uma nave qualquer em águas quaisquer. Era um espaço de soberania nacional em tempos de conexões estreitas entre pesquisa e estratégia. As folhas de contato e os ampliadores tornaram-se parte de um ritual quase forense, em que militares e técnicos tentavam assegurar uma linha de custódia minimamente confiável. Ao regressar ao continente, a Marinha recolheu depoimentos, registrou impressões de oficiais, marinheiros e civis e encaminhou negativos e cópias para avaliação no Rio de Janeiro. O caso subiu rapidamente na hierarquia até o Ministério da Marinha e uma nota oficial foi redigida com cautela técnica. O próprio presidente Juscelino Kubitschek autorizou a divulgação das fotografias, gesto que conferiu ao episódio uma visibilidade incomum e ares de reconhecimento indireto. A repercussão foi imediata. Jornais e revistas de grande circulação estamparam as imagens do disco recortado sobre o perfil da ilha e as redações se transformaram em arenas de debates técnicos. Peritos em fotografia, civis e militares, examinaram grão, contornos, sombras e possíveis indícios de dupla exposição. Algumas análises atestaram a ausência de marcas óbvias de trucagem nos negativos, outras chamaram atenção para variações de contraste e supostas inconsistências de escala, sugerindo que o objeto poderia ser pequeno e estar próximo à câmera. A Marinha, diante da pressão pública, manteve uma postura de prudência, afirmando ter realizado verificações internas sem encontrar fraude evidente, mas evitando qualquer afirmação conclusiva sobre a natureza do objeto. Em paralelo, adidos estrangeiros teriam solicitado acesso a cópias, enquanto setores da aeronáutica observavam o caso com reserva. Nas franjas desse circuito oficial, formou-se uma rede de ufólogos e céticos empenhados em dissecar cada detalhe. Os testemunhos recolhidos no convés convergiam para um núcleo narrativo coerente, a aparição de um objeto em rota de aproximação, uma guinada em torno de um acidente geográfico visível e uma partida acelerada rumo ao alto mar. Descreviam ausência de ruído, brilho uniforme, transições de trajetória incompatíveis com aeronaves conhecidas e um conjunto de poucos minutos que pareceu muito mais longo. A sequência fotográfica de Baraúna, composta de 4 quadros principais, reforçava visualmente esse enredo, exibindo o disco em posições distintas em relação ao relevo de Trindade. Cada cópia foi estudada em busca de linhas de recorte, marcas de sobreposição e discrepâncias de iluminação. Alguns especialistas notaram compatibilidade entre a direção da luz e a posição solar naquele dia, o que favoreceria a autenticidade.
Outros argumentaram que essa compatibilidade poderia ser simulada com um modelo pequeno e um planejamento cuidadoso de ângulos. A credibilidade do fotógrafo, personagem central por ser o único a obter imagens, tornou-se um ponto sensível. Antes desse episódio, ele havia realizado composições criativas em água, que alguns classificaram como truques de revista e ele mesmo reconhecia como experimentos. Esse histórico viria a alimentar a suspeita de setores céticos, que apontaram a possibilidade de um modelo suspenso ou de uma dupla exposição. Em resposta, defensores da autenticidade ressaltaram que a revelação dos negativos ocorreu sob supervisão militar, que a sequência preservava coerência geométrica com o cenário e que diversos observadores independentes corroboravam a presença do objeto. Também se discutiu a cadeia de custódia, com versões divergentes sobre quem manteve os negativos entre a revelação a bordo e as avaliações no continente, abrindo espaço a dúvidas quanto a possíveis intervenções não documentadas. O Estado-Maior da Marinha, pressionado pela curiosidade pública e pela necessidade de preservar o controle informacional sobre uma área estratégica, oscilou entre transparência e contenção. A nota oficial, com linguagem equilibrada, reconhecia a existência de fotografias obtidas em condições controladas e a ausência de evidências técnicas conclusivas de fraude, mas não afirmava a origem nem natureza do objeto. Depois do auge da atenção midiática, as fontes militares recolheram-se e adotaram silêncio disciplinar. Parte dos depoimentos foi arquivada, cópias circularam por vias paralelas e, ao longo dos anos, algumas peças desapareceram ou foram divulgadas com qualidade variável, dificultando reexames periciais com padrões contemporâneos. O caso passou então ao campo da memória e da disputa interpretativa. Ufólogos destacam a raridade de uma ocorrência com presença maciça de testemunhas em um navio militar, o registro fotográfico em série e a liberação oficial, que, mesmo cautelosa, conferiu um selo de respeito institucional. Céticos enfatizam a centralidade de um único fotógrafo com histórico ambíguo, inconsistências perceptivas nos relatos sobre tamanho e distância do objeto, e a possibilidade de replicar efeitos semelhantes com maquetes, lançamentos controlados ou técnicas de laboratório acessíveis à época. Entre esses polos paira um conjunto de fatos resistentes à simplificação, a ilha isolada, a missão científica, a disciplina do ambiente naval, o impacto psicológico da surpresa coletiva e o poder de uma imagem que se tornou ícone. Décadas depois, o caso da Ilha da Trindade permanece como enigma operacional e cultural. Não há prova definitiva que encerre a questão, nem demolição pericial irrefutável que a reduza a mero truque. O que existe é um mosaico, fotografias cuja origem técnica foi considerada plausível por análises da época, testemunhos coerentes no essencial, ainda que divergentes nos detalhes, e um cenário institucional que tentou conciliar rigor e cautela em meio à pressão da opinião pública. A persistência do mistério talvez diga menos sobre a natureza intrínseca do objeto e mais sobre a maneira como sociedades lidam com o que não compreendem, sobre como forças políticas e militares administram informação sensível, e sobre o fascínio que a possibilidade do extraordinário exerce quando se projeta